Dessa forma, vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Deus para que esteja conosco na realização de mais um dia de oração, de meditação espiritual. Pedimos também que o faça uma ponte de luz entre a nossa casa, daqueles que estão assistindo, daqueles que estão trabalhando espiritualmente, com a nossa casa Maria de Nazaré. E que sua ponte de luz possa vir seus emissários até cada um de nós, para nos prepararmos para as lições do dia de hoje. E assim, vamos sentindo que do alto de nossas casas vai caindo sobre nós uma chuva de pétalas de energia que vai nos reequilibrando, nos harmonizando para mais um dia de oração e meditação. Então, nesse sentimento de paz, carinho e amor, vamos agradecendo ao Pai o alimento de cada dia, a oportunidade de ganharmos o pão com o suor do nosso próprio rosto. Vamos agradecendo a Deus esse planeta que nos serve como um hospital e uma escola para a nossa renovação moral e intelectual. Vamos agradecendo ao Pai também pela existência de Jesus e da codificação espírita em nossas vidas. Vamos pedindo por todas as igrejas, por todas as religiões, por todos os centros espíritas, em particular, nossa casa Maria de Nazaré. Vamos pedindo para os nossos irmãos moradores de rua, que eles possam encontrar uma mão amiga, que possa lhes oferecer um cobertor, uma água, uma sopa. Vamos pedindo também para os nossos irmãos dependentes químicos, que vagam entre os becos, vielas, bares, praças, para que eles possam encontrar um momento de lucidez e ter o amparo espiritual necessário. Pedimos também um amparo especial por todos os familiares que têm algum membro da família dependente químico, que eles possam receber essas energias benéficas e perceber a necessidade de viverem suas próprias vidas. Vamos pedindo pela paz mundial e vamos pedindo para o nosso Brasil querido, coração do mundo, pátria do Evangelho. Oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. O tema de hoje se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que são misericordiosos. Capítulo 10. O cisco e a trave no olho. Vamos pegar também perdão das ofensas. No mundo de hoje, falar em perdão é meio difícil, né, para as pessoas. O mundo está tão tumultuado, tão em desequilíbrio espiritual, desequilíbrio energético, que as pessoas demoram muito para poder adquirir uma certa repugnância de outras pessoas, raiva e até mesmo sustentar sentimento de ódio muitas vezes. Bom, nós entendemos que tudo isso é humano, faz parte do nosso desenvolvimento espiritual e faz parte do nosso crescimento. Lidar com os sentimentos, lidar com as sensações e lidar com o nosso lado primitivo. Contudo, nós que sempre nos achamos última bolacha no pacote, né, sempre nos achamos muito especiais, a gente sempre está apontando o dedo para as pessoas que cometem alguma coisa errada.
E a gente, principalmente, a gente aponta muito para os políticos, né? Que cometeram coisas erradas, fizeram coisas erradas, os parentes, amigos, colegas de trabalho, seja com que for. A gente sempre está apontando o dedo. Só que a maioria de nós, ou muitas vezes nós mesmos, esquecemos de olhar para dentro da nossa essência, do nosso eu mesmo, para poder compreender que aqueles que nos governam é o reflexo daquilo que é a população brasileira. Por exemplo, vamos pegar esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, ele é composto por trilhões de átomos, não sei. O átomo, vamos dizer, não é o termo correto, mas vamos dizer que seja a menor partícula do planeta. Bom, então o livro é composto por trilhões de átomos. E esses trilhões de átomos, todos eles são importantes para a composição desse livro, certo? Então, o livro é composto pela coletividade de átomos. O planeta Terra é composto, a característica espiritual, a característica energética é composto pelos bilhões de seres humanos encarnados e desencarnados. Então, talvez você não faça isso, talvez eu não faça coisas erradas, né? Mas aqueles que fazem, que estão na gerência do país, ou de um estado, ou de uma cidade, ele representa esse bilhões de seres humanos encarnados e desencarnados. Ele foi escolhido, certo? Então ele reflete aquilo que é a maioria da população. Então, se nós temos um representante nosso, seja na cidade, no estado, ou na presidência de um país, ele é xenófobo, é machista, misógino, né? Não respeita as minorias, é porque a população que votou nele pensa da mesma forma, pensa da mesma maneira, age da mesma maneira. Então, nós, de uma certa forma, temos uma série de preconceitos no qual nós não conseguimos ainda nos libertar. Só que nós sempre estamos apontando o dedo, né? Para falar mal do político, para falar mal do vizinho, mal do parente, mas a gente não faz essa inversão, quer dizer, passar a olhar para nós mesmos, dentro do nosso próprio eu, para as nossas sombras. Que nós não somos compostos só de luz, tem as nossas sombras, que é muito difícil de lidar muitas vezes. Tem gente que passa uma encarnação inteira e não conseguiu olhar para suas próprias sombras. O que Jesus propõe é que a gente passe a olhar para as nossas próprias sombras, para que a gente possa se libertar. Por isso que Jesus falava, conhecei as verdades e a verdade vos libertará. Significa o seguinte, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você é de fato. Então vamos dar um exemplo aqui que acontece com a população brasileira. Todos nós reclamamos de corrupção. Muito bem, esse é um ponto positivo. Significa que as pessoas, de uma maneira ingênua ou não, estão procurando perceber o que está acontecendo de errado com a política no país, ou na cidade, ou no estado. Contudo, a gente não olha para nós mesmos. A gente não olha e não percebe que existem vários tipos de corrupção. O ladrão não é só aquele que rouba 1 bilhão. Aquele que rouba R$1 também é ladrão do mesmo jeito, né? E nós praticamos vários tipos de corrupções menores, mas que também reflete o que nós somos. Somos sim corruptos, nós somos sim egoístas, né? Pensamos primeiro em nós e nossos familiares. A gente confunde amar o próximo como a si mesmo, imaginando que o próximo é só nossa família. Não, o próximo não é só nossa família, não é só os corintianos, que é o meu caso, eu sou como corintiano, meu próximo só é a torcida do Corinthians. É também a torcida do Palmeiras, também são os argentinos, são os americanos, são todos. Todos nós somos irmãos e todos nós temos que nos amar.
Então, quando eu procuro tirar proveito, por menor que seja a coisa, eu também estou contrariando o equilíbrio, estou prejudicando o equilíbrio espiritual e energético do planeta. Se eu vou lá, furo uma fila, né? Vamos supor, estou na escola. Eu, por ser professor, chego no aluno e falo assim, ó, deixa eu entrar aí que eu tenho que... eu sou professor, eu tenho que resolver um problema o mais rápido possível. Se for verdade, muito que bem. Agora, se não for verdade, eu estou dando uma carteirada. Eu estou mostrando, ó, eu, como sou mais importante, entre aspas, aqui na escola, eu vou passar na frente para pegar o lanche aqui da merenda. Isso é um péssimo exemplo e ajuda, não estou ajudando no processo de saneamento da luta contra as coisas negativas do planeta, como a corrupção, o egoísmo, a vaidade, certo? Eu estou aprofundando. Quando eu cobro que os políticos não venham colocar, tirar proveito para si mesmos de benefícios do Estado para os seus familiares, mas eu vou lá e passo no sinal vermelho, eu estou contrariando a lei e automaticamente também sou responsável pela desarmonia do planeta por contrariar essa lei. Ou quando estou andando no trânsito, reclamo do meu irmão que não dá seta, mas eu vou e esqueço também de dar seta. Há responsabilidades. Há corrupção da mesma forma, da mesma maneira. Se eu recebo alguma coisa para distribuir para os meus amigos mais necessitados que eu, e eu tiro para mim, eu também estou sendo corrupto também. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa situação. Né? Não significa que a gente tem que deixar de olhar e perceber as coisas erradas que estão acontecendo nos governos municipais, estaduais ou nacional, federal. Nós temos que, sim, ficar atentos, mas também, se nós queremos acabar com essa situação, nós temos que mudar nossas atitudes no dia a dia, dentro de casa, certo? Dentro da sua vizinhança, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, dentro do seu país e no planeta Terra inteiro. Nós temos que mudar nossa maneira de agir, de nos comportarmos perante essa realidade. Quando muitas pessoas falam assim, vamos lutar a proteção do meio ambiente. Ótima ideia, precisamos, né? Diga-se passagem, está aumentando o número de luvas e máscaras descartáveis no oceano, que é um absurdo. As pessoas jogam em qualquer lugar sem ter a mínima preocupação para onde vai chegar, onde vai essas máscaras. E nós sabemos que ela pode estar contaminada. E aí? E a nossa responsabilidade? Não adianta eu culpar o prefeito da cidade pela enchente. Né? O prefeito tem responsabilidade pela enchente de uma cidade. Mas se eu jogo papel de bala, se eu jogo garrafa PET, eu também sou responsável pela enchente na cidade, pela sujeira na cidade. Então, se eu quero limpar o planeta, deixar o planeta mais bonito, isso começa dentro de nós, nos limpando da vaidade e do orgulho e percebendo que nós temos responsabilidade, independente do seu grau de formação, independente da sua religião, independente de sua classe social ou gênero sexual. Não importa, nós temos responsabilidades com a sociedade também. E a mudança se dá dentro de nós. Se dá na nossa casa. Se dá na nossa rua. Então se eu estou andando de carro e jogo papel de bala, jogo lixo na rua, eu sou responsável. Mas aí tem aqueles mais inteligentes, né? Supostamente mais inteligentes, vão falar assim, mas eu jogo papel na rua para dar emprego pro gari. Pois bem, meu amigo, pois bem. Se você pensa assim, então vamos fazer o seguinte, então morre para garantir o emprego do coveiro. Ninguém quer morrer para garantir o emprego do coveiro, né? Ninguém tem esse interesse. Né? Mas tem aqueles que usam essa piada, né? Eu estou jogando papel no chão para garantir o emprego do gari. Não, isso está errado. O certo é cada um ser responsabilizado,
ser responsável e ser responsabilizado pelo lixo que produz, por aquilo que produz de errado aqui no nosso planeta. Então nós podemos mudar. Como nós podemos mudar o planeta? Para acabar com a poluição, por exemplo. Diminuir a poluição. Nós podemos fazer reciclagem. Ah, mas aqui na minha cidade não tem catador de lixo reciclável, não tem, a prefeitura não dispõe de caminhão de lixo reciclável e tal. Pois bem, mas nós podemos fazer minimamente a nossa parte. Separar aquilo que é lixo orgânico daquilo que é lixo reciclável. Separando esse lixo, aquilo que é orgânico a gente manda para o lixeiro. E aquele que for reciclável a gente pode separar para dar para aquele irmão que é carroceiro, né, que muitas vezes vive na rua puxando carroça à procura de latinha, à procura de garrafas, à procura de plástico, de papelão, exatamente para poder tirar o seu alimento, o seu dia a dia ali. Então nós podemos contribuir com isso, fazer a nossa parte. Porque daí, isso se você fizer minimamente na sua casa e você conseguir multiplicar, você não pode desanimar porque o prefeito não faz, porque os políticos não têm responsabilidade. Mas você tem que continuar fazendo a sua parte, porque aí você vai estar de consciência tranquila. Porque senão não adianta você querer ver, olha lá, o cisco que está no olho do seu irmão, se a gente não vê a trave que está no nosso olho. E a trave incomoda, principalmente no plano espiritual. Que nós vamos lá nos dar conta, nós vamos estar... nós com nós mesmos, olhando para as nossas próprias sombras, né? E aí fala assim, pô, eu podia ter feito isso e não fiz. Podia ter feito aquilo e não fiz. Eu podia e não fiz. É que nem aquela história do doutrinador no centro espírita, no trabalho de desobsessão, orientação espiritual. Você tem lá o doutrinador ele tem muita responsabilidade. Porque a entidade que vai lá e dá passagem pelo médium incorporador, muitas vezes ele vai seguir o do próprio doutrinador. E se o doutrinador não tiver um comportamento adequado, o que seria um comportamento adequado? Ter a sua fala e sua ação ser a mesma coisa, o cara vai jogar na cara dele, fala, pô, peraí, você fala para mim amar o próximo, para me respeitar, né, o direito do outro, mas você não respeita o meu direito. Você não respeita o direito da sua esposa, da sua família. Então nós seremos cobrados por isso tudo. Em qualquer situação, em qualquer iniciativa. Então nós temos que abrir os nossos olhos e perceber que a mudança começa nas pequenas ações. A pequena ação é perceber os nossos atos. Às vezes a gente entra numa rua sem dar seta. Isso acontece. Isso também pode acontecer com o nosso irmão. Então, por isso que nós temos que ter essa capacidade de perdoar. Né? De perceber que o outro pode errar também. Se a gente não quer receber reprimenda quando a gente erra e esse erro não foi por querer, a gente também tem que respeitar o erro do outro. Entender que existe o erro do outro. Né? Se nós queremos um mundo perfeito, sem corrupção, sem poluição, nós temos que combater a corrupção e a poluição que nós produzimos o tempo todo, para que possamos perceber que as nossas ações estão iguais aos nossos pensamentos, aos nossos desejos. Porque não adianta você ter um pensamento X e você ter uma ação Y. Existe um contraditório. Você tem que ter o equilíbrio entre ação e pensamento. Isso é fundamental. A mesma forma que você querer falar, quero proteger o meio ambiente, quero cuidar do meio ambiente, mas você deixou a sua planta morrer de sede lá. Você não cuida da planta que tem na sua casa. Então, se você quer cuidar do meio ambiente, comece cuidando da sua planta. Né? Comece cuidando do lixo que você produz. Perceba que você não tem necessidade de ficar trocando de roupa todo ano, trocar o guarda-roupa inteiro de roupa. Todo ano. Você não precisa disso. Você não precisa de 10 pares de sapato, que você já vai estar produzindo mais lixo. Você não precisa trocar de celular todo ano, porque você vai estar produzindo mais lixo. Você não precisa ficar
vivendo do consumo excessivo, né? Porque senão você vai estar produzindo mais lixo, mais desequilíbrio no planeta. E quem vai andar esse planeta em desequilíbrio é você mesmo. Se não for nesta encarnação, na outra encarnação. Aí é a nossa responsabilidade. É por isso que Jesus, quando ele estava em uma das suas caminhadas, ele abaixou, estava escrevendo, trouxeram a mulher adúltera até ele, falaram que era aquela mulher adúltera e falaram que a lei, segundo Moisés, era o apedrejamento da mulher adúltera. E ele ficou desenhando lá, talvez, não sei, escrevendo os pecados daqueles que o vinham cobrar, porque ele já sabia que aquilo, na verdade, era uma tentativa de contradizê-lo junto aos seus apóstolos, juntos aos seus seguidores. Para perceber, para provocar uma contradição entre os seus pensamentos, os seus ensinamentos e seus atos. Era essa a tentação que eles queriam provocar. Olha, para demonstrar que Jesus não era o Messias, como era falado, como era propagado naquela época e até hoje, né? Eles queriam provar isto. Então, como que ele podia provar que existia essa contradição de Jesus, que Jesus não era o Messias? Mostrando que existia uma diferença daquilo que ele falava e da sua ação. E ele pegou e falou, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, então, não cabe você julgar seu irmão se você tem pecado. Nós podemos demonstrar o erro do outro, ajudar que o outro perceba os seus erros, podemos, mas depende da maneira como nós agimos. De que forma? Só para poder humilhá-lo, para poder maltratá-lo, para demonstrar quanto você é superior a ele, ou você está mostrando isso no sentido também de se reeducar? Essa é a nossa missão, a reeducação espiritual. Né? Combater o orgulho e a vaidade, que é uma coisa extremamente difícil para todos nós. Para isso nós temos Jesus, que é o caminho e é o modelo para todos nós. Então não podemos perder as esperanças. Vamos fazer a mudança, vamos. A partir de hoje, do agora. Né? O lixo, se for reciclável, faz lá uma sacolinha de lixo reciclável, o lixo orgânico do outro lado. Ah, eu tenho plantas no meu quintal. Ótimo! Sabe aquela casca de banana, casca de laranja, casca de mexerica? Você pode fazer um adubo natural. Como isso? Misturando terra com essas cascas. Casca de legumes, né? Aquela folha de alface que não está legal, você pode colocar lá, que ele vai virar um excelente adubo. Sabe o pó de café? Aquele pó de café que já foi usado, ele é rico em hidrogênio. Você pode colocar junto a essa terra e vai dar muita vitalidade para sua terra. Então você está o quê? Modificando a sua ação. Olha que barato. Aí você pode falar de boca cheia contra a poluição, contra o desmatamento, porque sua ação também é uma ação benéfica à natureza. Você está ajudando a natureza. E quando você pegar a garrafa PET, lacra ela, coloca lá no lixo reciclável. Se já não for aquela garrafa que é retornável, coloca ela no lixo reciclável para dar para os moradores de rua. Ah, mas nem sempre vem morador de rua. Mas você sabia que nos lixões aí da vida sempre existe muitos catadores? Infelizmente no Brasil tem isso. Não só no Brasil, mas nos países mais pobres tem isso. Aquelas pessoas que vivem nos lixões e vivem de lixo reciclável. Eles vão catar lá o plástico, vão catar lá o vidro, vão catar o papelão, vão catar a latinha. Para quê? Para exatamente trocar pelo pão, pelo leite, por um pedacinho de carne, por um prato de arroz e feijão. É isso que ele faz. Então, se você separar, mas na minha cidade não tem lixo reciclável, não tem um caminhão de lixo reciclável, o prefeito não está nem aí. Mas se você fizer isso, imagina a alegria de um catador encontrar lá no lixo lá já separado aquilo que é reciclável. Você vai estar facilitando a vida de muitos irmãos. E aí com isso, você está de consciência tranquila. Olha, aqui não tem lixo reciclável na minha cidade, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Eu não vou jogar máscara na rua.
né? Eu não vou jogar lixo na rua, eu vou jogar no lugar apropriado, porque assim eu ajudo também a combater as enchentes na minha cidade, como é o caso de Poá. E assim nós vamos fazer a união entre a fala e a prática, que é isso que Deus quer de todos nós. Essa harmonia, essa ligação entre a teoria e a prática, que daí você vai passar na prova. A prova não é a prova de ir para o céu, para o inferno. É uma prova de você para consigo mesmo. Que daí quando você vai bater do outro lado de lá, você fala, putz, olha, eu fiz essas coisas aqui que são interessantes. E essa consciência estará tranquila para viver em paz. Por isso, meus irmãos, antes de olharmos a trave que está no olho de qualquer outro cidadão, vamos olhar antes de olhar o cisco que está no olho de qualquer cidadão, vamos olhar a trave que está nos nossos olhos. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus. E lembrando que todos os dias de semana nós temos o Evangelho aqui na Casa Maria de Nazaré, né, por vários trabalhadores. Ontem e hoje fui eu, amanhã é a Vânia, sexta é o Ezequiel, sábado é a Vânia de novo, e assim sucessivamente. Então compareçam. É importante relembrar que os donativos dados aqui, doados para o nosso centro, já foram, boa parte já foram distribuídos, tá? Entre aqueles que já têm o cadastro no centro, e também já levamos para alguns bairros mais carentes daqui da nossa região, ok? Então agradecemos a doação de todos e que no próximo mês isso possa ocorrer novamente, porque mesmo que a sociedade seja injusta, que os governantes não façam suas partes, mas minimamente vamos estender a mão para o nosso amigo, para o nosso irmão, ajudando a suportar essa vida, que não é fácil, às vezes é difícil, e nós estamos conseguindo com a graça de Deus. E vamos assim terminando com a oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Fica com Deus.